Detecção de vigilância. Uma habilidade fundamental para profissionais de segurança e contra-terrorismo. A história nos ensinou que certos tipos de atividades podem indicar que planos terroristas estão em andamento, especialmente quando ocorrem em ou perto de locais de alto perfil ou sensíveis, locais onde indivíduos de alto perfil residem ou trabalham, ou onde um grande número de pessoas se reúne, como prédios do governo, instalações militares, estações de ônibus ou trem ou grandes eventos públicos. A capacidade de detectar atividades hostis ou suspeitas no início da fase de seleção e planejamento do alvo é o principal meio de derrotar um ataque terrorista ou criminoso. Assim, a detecção de vigilância, SD, tornou-se crítica para o sucesso da coleta de informações, combate ao terrorismo e operações de segurança. Detecção de vigilância. Os ataques terroristas seguem um processo distinto conhecido como ciclo de ataque terrorista. O ciclo de ataque terrorista inclui seleção de alvo, planejamento, implantação, fuga e exploração. Independentemente do tipo de ataque, seja ele terrorista, como um bombardeio ou sequestro, ou um ataque criminoso, como um roubo, quase sempre há alguma quantidade de vigilância hostil pré-operacional conduzida. Esta vigilância hostil destina-se a avaliar um alvo potencial para valor, medidas de segurança e vulnerabilidades, e é durante esta fase que os terroristas e outros atacantes são vulneráveis à detecção. Em geral, os terroristas têm habilidades de vigilância ou ofícios relativamente fracos. É este ofício de vigilância deficiente que, se reconhecido, pode fornecer aos indivíduos e organizações o tempo necessário para envolver as autoridades competentes, evitar uma ameaça imediata e ajudar a prevenir um ataque. Em detecção de vigilância, SD, a sigla TEDD é frequentemente usado pelo governo dos Estados Unidos para definir os princípios que podem ser usados para identificar a vigilância conduzida por agências hostis de vigilância e contra-inteligência. TEDD significa tempo, ambiente, distância e comportamento. Em outras palavras, se uma pessoa vê alguém ao longo do tempo, em ambientes diferentes e à distância, ou alguém que exibe um ofício de vigilância ruim, essa pessoa pode presumir que está sob vigilância. Tempo, ambiente e distância não são aplicáveis quando um local específico ou modo de transporte público é o alvo ou em casos de ataques de emboscada. Portanto, quando se fala em vigilância hostil, o comportamento é o mais crítico dos 4 elementos. Comportamento inadequado geralmente ajuda o alvo ou a unidade de detecção de vigilância a identificar vigilância hostil. Os indicadores de comportamento incluem pessoas vestindo roupas inadequadas para o clima ou ambiente, pessoas com protuberâncias incomuns sob suas roupas, fios saindo de suas roupas, pessoas que soam profusamente, resmungando para si mesmas ou inquietas, pessoas que parecem estar tentando evitar o pessoal de segurança ou aplicação da lei, e pessoas que parecem deslocadas. Ao tentar identificar a vigilância hostil, você deve primeiro identificar pontos de observação adequados, OPS, que forneçam visualizações ideais de locais críticos que a vigilância hostil gostaria de observar, como a entrada da residência ou o escritório do alvo. Deve-se prestar muita atenção a veículos e pessoas que pareçam deslocadas ou que apresentem comportamento de vigilância deficiente. O pessoal de detecção de vigilância deve conduzir uma análise de padrão e rota para determinar onde, ao longo das rotas de viagem, o alvo é mais previsível e vulnerável. A análise da rota deve incluir a identificação dos pontos de estrangulamento. Os pontos de estrangulamento são uma característica geográfica, como um vale, ponte, contorno ou outra área onde o alvo deve viajar e onde o movimento rápido para frente ou fuga é difícil. Se um ponto de estrangulamento fornecer uma posição onde os atacantes possam esperar livremente por seus alvos e tenham acesso a uma rota de fuga adequada, o ponto de estrangulamento se torna um local de ataque em potencial. Uma contramedida ideal seria variar as rotas e os tempos de viagem para evitar a exibição de um comportamento previsível. Agentes de vigilância hostis geralmente mudam sua aparência trocando de roupa, usando chapéus ou perucas e outros disfarces. Muitas vezes, eles trocam de placa de veículo ou até mesmo trocam de veículo. Por esse motivo, é importante focar nas características faciais, compleição, maneirismos, marcha e marcas de identificação de um indivíduo,
como cicatrizes e tatuagens. Quando se trata de veículos, atenção especial deve ser dada a características como danos à carroceria, adesivos e outras características únicas. Existem basicamente 3 tipos de atividades relacionadas à vigilância. Eles são vigilância, SV, detecção de vigilância, SD, e contravigilância, CS. Vigilância. Neste caso, a vigilância hostil realiza a observação proposital de pessoas, lugares e veículos com a intenção de coletar inteligência que possa ser utilizada no planejamento de uma ação hostil, seja ela criminosa ou terrorista, contra um alvo específico. A vigilância também pode ser usada para coletar informações sobre uma variedade de alvos em potencial, a fim de eliminar as opções de alvo e auxiliar na seleção de alvos, identificando um alvo que satisfaça o objetivo do invasor. Detecção de vigilância. A detecção de vigilância pode ser realizada por civis, executivos, pessoal de segurança, agências governamentais, policiais e militares. A detecção de vigilância conduz à observação proposital de pessoas, locais e veículos com a intenção específica de determinar se a vigilância está sendo conduzida contra um alvo específico. O foco da detecção de vigilância é distinguir os tipos de comportamento suspeito e outros indicadores de possível vigilância e relatar qualquer comportamento ou indicadores suspeitos. As denúncias são então analisadas e encaminhadas às autoridades competentes para a devida resposta. Os planos de detecção de vigilância devem incluir uma estratégia para registrar e relatar observações, uso de cobertura e incluirão uma resposta de detecção de vigilância durante viagens de rotina e em torno de quaisquer instalações ou locais que possam ser visados. Os planos de detecção de vigilância devem ser implementados discretamente e obedecer às leis locais e federais, como a Lei de Inteligência de Vigilância Estrangeira, FISA. Se for detectada vigilância hostil, todos os detalhes relevantes devem ser relatados às autoridades apropriadas em tempo hábil. A resposta à descoberta de vigilância hostil dependerá da situação e da ameaça potencial no momento da descoberta. Contravigilância. A contravigilância é geralmente conduzida por profissionais que estão tentando explorar e neutralizar a vigilância hostil. Essencialmente, a contravigilância é uma medida operacional tomada assim que a vigilância hostil é identificada. A contravigilância conduz à vigilância da vigilância hostil a fim de reunir informações que podem ser usadas para manipular, explorar ou apreender a vigilância hostil. A contravigilância é normalmente conduzida por agências de inteligência e militares, mas no ambiente global de hoje, cada vez mais contratados de segurança estão se envolvendo em operações de contravigilância. Alguns invasores sofisticados podem usar contravigilância como uma contramedida contra a detecção de vigilância para aumentar sua segurança operacional. Ao realizar a detecção de vigilância, é importante não passar para o papel de contravigilância, pois isso pode comprometer qualquer futura operação de contravigilância conduzida pelas autoridades e correr o risco de perseguir a vigilância para se esconder. A detecção de vigilância funciona porque permite que a vigilância hostil se sinta confiante em operar ao ar livre porque não tem ideia de que alguém os está observando. Se a inteligência coletada pela detecção de vigilância justificar uma investigação mais aprofundada, as autoridades competentes podem se envolver e projetar uma operação de contravigilância profissional para explorar ou capturar a vigilância hostil. Ao aplicar a detecção de vigilância profissional a operações de segurança e combate ao terrorismo, podemos detectar e prevenir ataques terroristas com eficácia nas fases de planejamento, reduzir o número de ataques e permitir operações mais seguras em ambientes de alto risco. Por Jeff Barnes.